Oi pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem. Hoje, como é de costume, eu venho gravar um vídeo e sempre as mensagens que eu trago é muito voltado aos momentos da minha vida, aos desafios que eu estou passando com a minha família, para que essas mensagens cheguem a pessoas que de repente estejam passando por situações parecidas e entendam que é possível superar. Tudo é possível superar. Estando debaixo da mão de Deus, a gente consegue tudo. Mas hoje o vídeo é diferente. É um vídeo de gratidão, primeiramente a Deus, e segundo ao meu pai biológico. Nós começamos a ter um relacionamento de pai e filha há cerca de 1 ano e meio, quando houve a confirmação da paternidade. E hoje eu fui surpreendida com a notícia de que ele veio a falecer. É algo triste. Eu não estou sentindo a dor que os meus irmãos que foram criados por ele estão sentindo. E seria hipócrita da minha parte falar isso. A dor que eu sinto é uma dor diferente. É a falta de oportunidade, é a falta de chance, mas também é a gratidão. É a gratidão a Deus por ter dado tempo de perdoar ele. É a gratidão de ter dado tempo de honrar ele, porque acima de qualquer circunstância, ele é o meu pai. Foi através dele que eu vim ao mundo. Foi ele que me deu a vida. Então, aonde quer que ele esteja muito feliz, que ele esteja honrado, porque ele ganhou mais um título de pai, independente das circunstâncias. A gente não teve muitos momentos bons. A minha tristeza é justamente porque a gente não conseguiu ter esses momentos. Mas em toda a minha vida, por mais que eu tivesse negado, por mais que eu neguei por muitos anos que não fazia diferença, sim, fazia. Ter o reconhecimento, poder honrar a vida dele, seja com oração, ter a oportunidade de ser chamada de filho, dar a ele a oportunidade de ser chamado de pai, isso é muito significativo para mim. Então, o que eu quero trazer hoje aqui com mais essa fase da minha vida, esse momento da minha vida, e hoje muito direto, que eu nunca falei diretamente, é para que as pessoas tomem ciência disso, sabe? Esqueçam o que passou. Cada um deu aquilo que tinha de melhor naquele momento. A gente precisa parar de julgar, a gente precisa perdoar mais. Eu me sinto lisonjeada por ter tido essa oportunidade com ele em vida. Durante toda a minha vida, eu tive exemplos dos meus pais que me criaram, que foram os meus avós maternos, mas lá no fundo, sabe? Acho que eu sempre quis trazer para a minha vida e ser aquilo que os meus pais afetivos almejaram para a minha vida. Mas lá no fundo também eu queria ser o que talvez o meu pai e minha mãe gostariam que eu fosse. Mesmo que eu não soubesse que eles gostariam que eu fosse. Mas ser uma pessoa íntegra, uma pessoa de família, temente a Deus, com muita fé. O pouco que eu conheci o meu pai, eu pude conhecer o lado dele que eu não conhecia. Ele era uma pessoa muito alegre. Quem o conhece ou quem o conhecia sabe melhor do que eu. E o que eu quero deixar hoje é justamente isso. Perdoe enquanto há tempo. Se aproximem enquanto há tempo. Eu tentei o que eu pude, ele também, mas a distância que nós moramos dificulta um pouco. Mas de qualquer forma, talvez eu pudesse ter feito mais. Eu não consegui falar com ele desde que ele adoeceu, porque ele estava sem telefone.
mas ele sempre esteve em minhas orações. Então, da minha maneira, da maneira que eu tive condições, eu honrei o meu pai, e a partir de agora eu vou honrar a sua memória. Mas não deixem de buscar o perdão ou de perdoar. O que mais me conforta hoje é isso. É que em vida eu consegui perdoar o meu pai. É que em vida eu consegui dar os parabéns em um único aniversário da vida dele. É que em um dos meus aniversários, ele me deu os parabéns. É que um dia ele me chamou de filha e que um dia ele me abençoou. Que ele conheceu os netos, que ele abençoou os netos. E mesmo que isso não seja afetivamente muito grande, mas tem um peso para mim, do reconhecimento, do pertencimento à família, de saber que eu tinha uma origem, de saber que eu tinha um pai acima de todos, que é Deus, e que ele não deixou que esse vazio da orfandade perpetuasse eternamente minha vida. Então hoje o meu pai biológico não está mais entre nós, mas eu tive ele por um curto espaço de tempo. E isso foi o suficiente para preencher um pouco do vazio que eu sentia. Então não percam essa oportunidade. Aproveite enquanto há vida, aproveite enquanto há oportunidade, porque depois que morre, não tem mais essa oportunidade. Você não consegue mais ser chamado de filho, você não consegue mais ouvir a bênção, você não consegue um minha filha ou meu filho, e você não consegue falar pai. Depois que morreu, não dá mais para fazer isso. Então aproveite enquanto é vida. Esqueça as mágoas do passado. Se renove, perdoe, peça perdão e viva, porque a gente não sabe o dia de amanhã.